Fala jovem, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Marcos Lopes de Biologia e hoje nós vamos ver mais uma questão da primeira fase da FUVEST 2024, cujo assunto é Biologia Molecular, mais precisamente a produção de almôndegas de mamute. Bora para o enunciado? Questão 18 da versão V, 1 da versão K, 73 da versão Q, 90 da versão X e 49 da versão Z. Dizia o seguinte: em 2023 a imprensa mundial anunciou a criação da almôndega de carne de mamute. A ilustração a seguir resume a biotecnologia envolvida nesse processo. Lembrando que biotecnologia é um conjunto de mecanismos que modificam, que manipulam o material genético para uma finalidade. Então aqui tem muita coisa acontecendo, né? Enzimas de restrição cortando o DNA, enzimas ligase ligando fragmentos de DNA, algumas bases nitrogenadas ali, alguns nucleotídeos, tá bem? Olha como a almôndega de mamute foi criada. Primeiro, o gene que codifica a mioglobina do mamute é sequenciado. Mioglobina é aquele pigmento vermelho da carne. Tá? Aquilo que dá cor vermelha à carne. Então o mamute também tinha mioglobina, tá bem? Então o gene foi sequenciado. Encontraram a sequência perfeita de bases nitrogenadas desse gene. A mioglobina é uma proteína da célula muscular que confere sabor característico à carne. As partes não recuperadas do gene da mioglobina do mamute foram completadas com a sequência do gene da mioglobina do elefante. Obviamente o mamute ficou muito tempo ali no gelo, né? Então, parte do DNA dele foi degradado. Essa degradação foi reparada com fragmentos do DNA de elefante, que é o animal ali na linhagem, no parentesco evolutivo mais próximo ali. Terceiro, a sequência do gene da mioglobina é inserida em uma célula-tronco de ovelha. Lembra que a célula-tronco é aquela que vai se diferenciar em qualquer tipo de tecido. Então vamos pegar aquele gene do mamute que foi organizado, foi melhorado, né, reconstruído ali com fragmentos do elefante e inserir numa célula-tronco de ovelha. Para que essa célula-tronco, olha lá, número 4, as células se multiplicam em laboratório até chegarem ao número suficiente para a produção de almôndega. Então eles vão estimular essa célula a virar carne. E quando virar carne, vamos fazer a almôndega do mamute, a famosa almôndega do mamute. Vamos dar uma olhada nesse processo passo a passo para a gente aproveitar o contexto? Imagine o DNA do mamute. Lembrando que o DNA tem duas fitas de nucleotídeo antiparalelas que se completam e quando nós retiramos desse DNA um fragmento capaz de codificar uma proteína, ou seja, gerar uma característica, nós chamamos esse fragmento de gene. Beleza? Então, o gene nada mais é do que um pedacinho do DNA capaz de gerar uma proteína. No caso aqui, a proteína é a mioglobina. Então aqui está o gene desse mamute que vai produzir a mioglobina. Só que eles perceberam que existem erros nesse material genético. Então resolveram reparar esse material genético, consertá-lo. Consertaram com o quê? Com fragmentos, essas partezinhas escurinhas aqui, ó, são fragmentos de DNA de elefante. Pronto, ó, legalzão, ficou interessante. Seguindo a ideia, vamos pegar esse gene então e inserir aonde? Em uma célula tronco de ovelha. A intenção é fazer com que essa célula tronco de ovelha sofra diferenciação celular e forme tecidos. O tecido mais cobiçado aqui nessa questão é músculo. E você sabe
que o nome popular que nós damos aos músculos é carne. Tendo a carne, teremos então almôndega. Almôndega de mamute. Olha aí, formou almôndega de mamute por uma diferenciação celular das células tronco da ovelha que receberam gene de mamute com alguns pedacinhos do material genético de elefante para reparar. Vamos para o comando da questão então. Ó. A almôndega de mamute possui células A. Com mitocôndrias de elefante. Lembra que do mamute tirou o gene, que estava desgastado, né, com o tempo. Do elefante tirou somente pedacinhos do DNA. A única mitocôndria da jogada aqui vai ser a mitocôndria que está no citoplasma das células da ovelha. Então, mitocôndrias de elefante, esquece. Foi só pedacinhos do DNA do elefante. Letra B. A almôndega de mamute possui células musculares recriadas do mamute. Não foram as células musculares recriadas do mamute. Porque esse gene aqui, ó, era um gene para mioglobina. E mioglobina não é célula muscular. A célula muscular que nós temos aqui, ó, os músculos, são de ovelhas que vieram dessa célula-tronco, tá? E não do mamute. C. Que podem produzir gordura de mamute. Gordura apareceu aqui, não sei da onde. Talvez para enganar aqueles que gostam de almôndega e sabem que ela tem um teorzinho de gordura considerável para dar liga e tudo mais. Não tem nada a ver, não falou de gordura em nenhum momento, que só falou de músculo, de carne, de mioglobina, nada a ver. Letra D. Com mais genes de ovelha que de mamute. Será que essas almôndegas têm mais genes de ovelha do que de mamute? Com certeza. Com certeza, por quê? Porque se foi colocado esse gene para a formação de mioglobina de mamute na célula-tronco da ovelha, todos os outros cromossomos, todos os outros genes para formar esses músculos, essa carne que serviu para formar a almôndega, foi genes da própria ovelha, tá bem? Só pegou um genezinho aqui do mamute, ó. Então tem mais da ovelha do que do mamute. E a letra E está errada porque fala diferentes tecidos do elefante. Gente, o elefante aqui foi o que menos doou material genético, né? O gene era do mamute. O elefante doou alguns fragmentos do seu material genético. E a maior parte do material aqui que formou essa almôndega do mamute era de ovelha. Mas não ia vender muito bem falar almôndega de ovelha, entendeu a jogada? Então se vende muito mais uma notícia quando se fala que a almôndega veio de um mamute, que é um animal em extinção. Gostou da aula? Se gostou, deixe sua curtida. Não se esqueça de comentar e compartilhar com um amigo. Confere se é inscrito no canal, ative o sininho de notificação e ajude o professor sendo um jovem colaborador. Dessa forma, o professor consegue produzir cada vez mais conteúdo e de melhor qualidade. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!